Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, que é exibido todos os sábados aqui na sua Tarobá. Bom dia para você também, Bom dia, Wilson. tudo bem? Dormiu bem? Bem, tranquilo. Olha, ele falar nisso, ontem começou o inverno, né? E agora, meu amigo, ó, vamos ficar todo mundo aconchegante, você que está aí na cama assistindo nós, né? Ah, com certeza. E o programa está imperdível. E hoje nós teremos um médico, um dentista muito especial, o Dr. Giovanni Fracaro. Um assunto interessante, né? Inovação clínica dentária, né? É, Isso é muito importante a gente muito saber das importante. inovações, né? Por que inovação? Porque ele está tirando tudo aquilo, sabe aqueles medos de barulho, de motorzinho, disso, daquilo, etc, etc. Olha, Sério? fantástico o que ele está fazendo. O barulho do motorzinho vai também, acabar. acabando. E outra coisa, você senta, aquilo não é uma poltrona de dentista, ele fala assim para as mídias sociais, para toda aquela estrutura que ele tem maravilhosa. Eu quero música, eu quero um ambiente. Aquilo Então já você faz uma terapia tratando do seu dente. Alexa, ela já faz tudo. Ela canta até para você. Legal. É a evolução. Né? Evolução. E também, Lila, a doutora Luciana Cavalli. Ela é médica da família e comunidade da Unimed. E os cuidados agora com o idoso e a criança. Com as famílias As também, famílias, né? geral, né? Porque você vê, ela vai... Crianças, idosos. Isso, ela vai explicar para nós a diferença entre gripe. Sabe aquele medo de vacina? Ela vai explicar que tem que vacinar. Não é porque você vacina e pega a gripe. Não é, porque a vacina vai para uns determinados vírus e tem outros, né? E acomete. Mas você tem que ficar ligadinho conosco que ela vai estar explicando para você. Então, fique ligadinho, porque a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Vamos lá? Muito bem, eu recebo agora a doutora Luciana Cavalli, ela é médica da família e comunidade e lá da Unimed. E vem falar conosco, dar as explicações. Você sabia que ontem oficialmente iniciou o inverno? Pois é. Quando inicia o inverno, muda a temperatura, uma série de coisas acontece. E ela veio, como médica da família, contar para nós os cuidados, principalmente com crianças e terceira idade que sofrem as consequências, né? A coisa é mais difícil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, e você? Como está? Estou bem, obrigada. Correndo bastante, essa rapaziada de terceira, de quarta e de primeira idade dá bastante trabalho, né? Dão bastante trabalho e agora é uma época bem complexa para a gente, né? Exato. A mudança de temperatura. Então, doutora, uma época que nós estamos aí, gripe, pandemia, essas coisas acontecendo. Qual a principal recomendação, já que o inverno começou ontem, e qual o principal motivação para que as pessoas pensem bem, sabendo que é uma situação de risco, mas viva bem? Eu acho que o mais importante é a gente estar se preparando para o inverno o tempo inteiro, né? Sim. Porque uma boa alimentação, atividade física, ela faz com que o nosso sistema imunológico fique melhor e a gente passa a enfrentar essa fase um pouquinho mais seguro, né? Uhum. Questões como a vacina, que deve ser feita, né? Os postos de saúde forneceram a vacina aí nos últimos meses, então é uma outra situação que protege bastante. E são populações como crianças e idosos, aquelas que são prioridade na imunização. Nós temos o costume de recolher as crianças e mantê-las agasalhadas. O próprio agasalho é um problema sério se não tiver a contento, né, doutora? Sim, a questão da higiene, né? Às vezes a gente acaba usando a mesma roupa várias vezes, né, durante a semana, sem manter a higienização adequada. A gente precisa lembrar, né, que a gripe em si, ela é causada por um vírus. E o vírus, ele se transmite de pessoa a pessoa, né? Então, os cuidados com a higiene, a lavagem das mãos. A gente estava falando brevemente sobre o Covid, né? A época do Covid. Sim. A gente esquece que, assim como o Covid, a influenza, né? A AB, enfim, que são os principais vírus que causam também, o vírus inicial respiratório, que causam as infecções respiratórias nos adultos, nos idosos, nas crianças com mais gravidade, se transmite da mesma forma, né? Lá na pandemia, ninguém saía de casa sem um álcool gel, né? As pessoas com sintomas respiratórios usavam máscara, evitavam sair de casa. Então, esses cuidados, eles precisam ser reforçados agora no inverno novamente, né? Todos os anos. Eu acho que o Covid nos deixou muito alerta por conta do medo, né, em relação à doença, mas as outras doenças respiratórias, elas têm a mesma forma de transmissão e exigem esses mesmos cuidados. Você, como médica e realmente fala os fatos baseados na ciência, aqui você atribui. Na nossa época, você ficava esperando para ser vacinado. Agora as pessoas não estão querendo. O que você atribui isso?
Existem muitas desinformações, infelizmente, sobre a vacina, né? Eu acho que a vacina do Covid, ela trouxe esse impacto para a população, né? Um receio por conta desta vacina, mas a gente sabe que os imunobiológicos, de maneira geral, as vacinas, né? Elas são todas fabricadas, elas passam por etapas de teste e elas são seguras para serem aplicadas. Muita gente fala assim, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Né? Isso é muito comum. É normal, né? Isso é normal. Primeiro porque a época que a gente faz é uma época que a gente já tem a circulação de vírus. Sim. Né? E cabe destacar que é diferente estar resfriado, né, e estar gripado. Né? O resfriado é aquele sintoma que você tem, o nariz escorre, dá tosse, dá desconforto, né? Mas são sintomas mais leves. Sim. E são causados por inúmeros vírus. Né? A gripe e a vacina da gripe, ela está relacionada aos vírus da influenza. Sim. Então, a vacina da gripe deste ano, ela é produzida a partir das cepas que mais, né, de vírus influenza, que circularam com maior predomínio no inverno do ano passado. Então, são vacinas muito atuais, né? Então, a gente precisa fazer elas todos os anos. Porém, quando eu tomo a vacina, eu estou protegida contra alguns tipos. Mas mais do que isso, contra as formas mais graves da doença. A gente tem visto no país aí um verdadeiro caos de leitos hospitalares novamente. Talvez na Covid a gente falasse mais sobre isso, mas a gente teve recentemente, né, o secretário estadual de saúde vindo a Foz do Iguaçu abrir novos leitos de UTI. Por quê? Porque a gente tem observado em vários estados e municípios do país um caos relacionado à falta de leitos. Né? E aí é isso que a vacina protege. Né? Pode ser que eu fique gripada, pode ser que eu fique resfriada, mas ela vai evitar, principalmente nas crianças e nos idosos, que são a população que tem o maior risco de formas graves, de que ela evolua com essa forma grave. Sim. Ainda, infelizmente, não temos disponível pela rede pública a vacina do vírus essencial respiratório, que tem sido um vírus aí que tem agravado muito as nossas crianças. Mas a gente acredita em breve, né, já há uma discussão, isso já foi incorporado, agora é para ser padronizado também no Programa Nacional de Imunização, essa vacina. Mas temos que lembrar que as vacinas, elas são muito importantes, né? Muito importante. Me diga uma coisa, doutora. É normal isso, você vacinar, então? As pessoas se assustam em pegar a gripe, né? Só que as consequências, elas são... Exatamente. Né? Primeiro, porque nós não temos só os vírus que estão na vacina. Sim. Né? Então, a gente pode ter contato com outros. E segundo, que o que a gente espera com a vacina, principalmente, é a redução das formas graves das hospitalizações. Sim. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Doutor Luciano, quando você faz o trabalho como médico da família, é agradável porque você tem uma sequência de informações. Qual o grande alerta que o papai e a mamãe têm que observar com a criança, primeiramente? A criança, ele é um indivíduo muito único, assim como o idoso, né? Mas eles melhoram muito rápido, mas pioram muito rápido. Sim. Então, na criança, o que a gente observa muito é diminuição do apetite, sonolência, respiração com esforço. A criança fica, né, a gente chama de letargia, ela não quer brincar, ela fica mais apagadinha. Os pais sabem, eu sempre brinco no consultório. Se o pai chega e fala, doutor, ele não está bem, a gente tem que prestar atenção. Que por mais que aquele momento talvez não pareça tanto, mas é isso, assim, é uma criança que fica mais paradinha, que perde o apetite, o bebê que mama no peito, fica com dificuldade de sugar, né? Ele fica mais sonolento, dorme mais do que o habitual. São todos. Você vai olhar o peitinho da criança, você vê que afunda assim para respirar, são sinais de alerta e precisa urgentemente procurar um pronto atendimento. Porque o médico sempre diz para nós pais, olha, tem que cuidar para não baixar a imunidade. O que é baixar a imunidade? Essas questões, né, de imunidade é sempre muito relativo. A questão é uma boa alimentação, hidratação. A gente não tem sede no inverno. Pois é, não tem sede, né? Não tem sede porque é frio. Nem os tomadores de cerveja não vão nessa, né, Luiz? Aí já a gente transpira menos, então a gente tem menos sede. Então a gente precisa manter uma boa hidratação. A hidratação ela é importante nesse processo de manutenção da imunidade. A alimentação, as crianças são seletivas, os idosos têm menos sede ainda. Então a gente precisa insistir com essa galerinha, né? Sim, tem que comer alimentos saudáveis, né? Fruta, verdura. Quanto mais colorido o prato, mais vitaminas a gente tem. Então, quer dizer, baixou a imunidade, a alimentação é o grande plus para que isso não aconteça. Exatamente. Tá? E lembrar que a gente transmite de pessoa para pessoa, né? Nós, adultos, fazemos sintomas leves na maioria das vezes. Sim. Mas, quando a gente entra em contato com os idosos e com as crianças, infelizmente, essas pessoas elas podem, né, desenvolver as formas mais graves. Então, eu estou resfriada, né, estou gripada. Procurar evitar visitar o pai,
né? Não ir visitar uma amiga que teve um bebê recente, né? São cuidados importantes para com o outro. O uso do álcool e a máscara ainda se faz necessário quando isso acontece. Sim, com certeza. É o que eu falei, na época da Covid, ninguém imaginava sair de casa com o sintoma respiratório sem pôr uma máscara, né? A gente se incomodava com alguém tossindo do nosso lado e colocava máscara. Hoje a gente não faz mais isso, né? Não faz mais isso, é verdade. E por que a pessoa da terceira idade gripou, resfriou, a primeira coisa que ataca é o pulmão? Ela tem essa imunidade, né? A gente fala de uma senescência, a imunidade mais senescente, né? Então, a imunidade mais envelhecida, então ele também tem essa perda. Tanto que várias doenças no idoso, elas são mais graves, né? Sim. E acaba que a via aérea superior, ela é mais fragilizada e com mais facilidade ele faz pneumonias, né? E que trabalho efetivamente esse grupo maravilhoso da Unimed está prestando para os seus associados? Então, nós temos, né, tanto os programas de prevenção da terceira idade, né, que trabalha atividade física, cuidados com a alimentação, exatamente para que a gente possa trabalhar essa questão da melhor imunidade, do melhor envelhecimento ao longo de toda a vida. E nós também temos, né, lá o Serviço de Atenção à Saúde, que atende os pacientes com sintomas respiratórios. Então, caso necessário, também pode procurar o serviço. Uma coisa que eu acho interessante, nós nos automedicamos. O que você tem? Eu já vi o seu sorriso, já sei que vai vir bronca, mas o que você tem a dizer sobre isso? Não vou dar bronca, né? Porque eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes eles vêm e falam assim, ixi, você vai brigar comigo. Eu não vou brigar, né? São escolhas que a gente faz. Eu não vejo problema se você tem, né? Tô com febre, vou tomar um paracetamol, uma dipirona, né? Tô com um pouco de tosse, vou retomar um remédio para tosse. Mas o importante é lembrar que esses medicamentos, eles podem mascarar sintomas graves. Sim. Né? Então, assim, não precisa levar a criança com febre no pronto-socorro. Isso também não é bom, né? Porque existe a preocupação da convulsão febril numa determinada faixa etária. Então, você pode medicar antes de levar, né? O importante é que você sinalize para o profissional, né? Eu estou medicando ele. Por quê? Porque se eu dou paracetamol, por exemplo, de 6 em 6 horas, ele não vai fazer febre. E esse sintoma pode ser um importante sintoma para que o médico avalie o paciente e diga, olha, isso pode ser isso, pode ser aquilo, né? Então, cuidado maior com a questão da automedicação é postergar um diagnóstico preciso de uma doença que pode estar se agravando. Muito bem. É uma coisa interessante, você aí de casa está sabendo, que nem ela disse, você não pode esquecer ou não falar o que você está fazendo e que tipo de medicamento está sendo preparado. Lembrar também, Wilson, que o idoso não costuma fazer tanto febre como faz a criança, né? Então, às vezes, as pessoas ficam esperando o idoso fazer febre para parecer que aquilo é mais grave ou menos grave. E o idoso ele não tem essa característica tão marcante, pelo próprio processo do envelhecimento. Então, o idoso, quando a gente falou da criança, né? O idoso, quando ele fica ruim, ele geralmente também vai ficar mais sonolento, também perde o apetite e ele pode fazer até quadro de confusão mental, falar coisas sem sentido, né? Então, se isso acontece, é importante pensar num quadro mais grave e também levar no pronto atendimento. Muito bem. Só para a gente fechar aí para os nossos telespectadores, as dicas e informações, mais uma vez, iniciou o inverno ontem, você tem que tomar os cuidados no vestir, no alimentar. Qual a dica que você deixa para a nossa população? Olha, o que eu falo para a população é, né, que tenha uma alimentação saudável, que façam uso de consumo de água. Ao perceber sintomas respiratórios, protejam essas pessoas queridas, né? Então, usem máscara, né? Para quem não está com sintoma, o uso do álcool gel. Evitem sair de casa se vocês estão com sintomas respiratórios. Protejam, né, as demais pessoas. E identificando qualquer sinal de gravidade, que a gente já conversou também, né? Dificuldade para respirar, febre, observando as crianças sonolência, no idoso, confusão, procure um atendimento médico. Às vezes a gente banaliza algumas coisas e a procura tardia pode ser a diferença, né? Entre uma boa e uma má recuperação para aquela pessoa. Fiquei muito feliz em recebê-la. Obrigada pelo Voltará convite. outra vez. Está vendo Com aí, certeza. senhores pais, associados da Unimed? Vai lá, essa simpatia aqui vai te dar todas essas informações pessoalmente, sem bronca, sem briga, sem nada. Obrigada. Felicidades, um abraço a toda a sua equipe. Luiz Rabi, nosso querido amigo, um grande abraço a você, está aqui conosco, prestigiando. Feedback, está aí a sua equipe fazendo sucesso diante das informações técnicas e, tenho certeza, grandes profissionais. Programa Gente que Faz. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com você. Não sai daí não, tá? Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde e qualidade de vida, eu quero dar um recadinho super 10 para vocês da
Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos da medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. O número é 0800 041 4554. Vou repetir, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel, né, Wilson? Exatamente, é isso aí. Você tem que ir lá e saber que vai ser muito bem atendido. Gente, eu estou recebendo agora um dentista assim que é diferente daquilo que você está acostumado. Por que daquilo? Porque geralmente fala de dentista, você já lembra do barulho, já lembra daquela... Sabe? Enfim, você conhece o que eu estou falando. O Dr. Giovanni Fracaro, ele está assim com inovação em clínicas, fazendo o melhor. E nós fomos conversar com ele e resolvemos trazer aqui para dar as informações a você que vai ser de grande valia. Bom dia, tudo bem, doutor Giovanni? Bom dia, seu Wilson, tudo bem? Obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite do senhor. Hein? Você que é um homem que gosta da ciência a serviço da humanidade, viajou bastante, outros países e trouxe uma tecnologia. Qual o grande segredo para quebrar esse medo que a gente tem de ir ao dentista? Me fala um pouquinho. Primeiro de tudo é a empatia, né, seu Wilson? Acredito que começou a gente se colocando no lugar do paciente e vendo que ele passava as experiências, né? Primeiramente, o nosso propósito foi tornar gostoso ir ao dentista, mas nós percebemos que era um desafio muito grande. Até a minha esposa comentou, não sei se a gente consegue tornar gostoso, mas a gente poderia tornar mais confortável, né? Então, trazer o conforto para a odontologia, a gente uniu isso com a tecnologia. Então, trouxemos uma clínica, que é a Arraiô Odonto, que une tecnologia e conforto para os pacientes. Foi muito difícil esse trabalho. Gente, ele começa a atender você. Alexa, põe uma música de acordo com, sabe? Um telão assim maior do que o consultório em cima de você e mostrando. A inovação é essa, mostrando os seus dentes, mostrando o que está acontecendo. Foi muito difícil todo esse processo. Onde você buscou isso, doutor? O difícil foi a gente conseguir encaixar as ideias, né? Sim. Como o seu Wilson falou, a gente viajou para outros países, visitamos clínicas, fomos para São Paulo buscando tendências, né? O que tinha de melhor no mercado odontológico. Unimos algumas questões que a gente achamos relevante, mais as nossas ideias para daí formatar o modelo de clínica que a gente tem hoje. Doutor Giovanni, uma coisa que eu percebo quando o médico, às vezes, ele tem um auxiliar é uma coisa. Quando ele trabalha a maioria do tempo sozinho e ele fica desesperado, às vezes, quem pegou tal coisa aqui e tal? E eu vi uma coisa incrível, você precisa de ver, Lília, que organizado que ele é. Você abre a gaveta, tudo separadinho por tamanho, Pô, doutor, isso aí é uma administração assim moderna. Não basta ser só dentista, tem que saber o que está fazendo e administrar também. É que a gente sabe, né, seu Wilson, que isso impacta na experiência do nosso paciente também, né? Não só no trabalho que eu, dentista, estou ali para prestar, de ter as coisas organizadas, esterilizadas, com segurança, mas também no paciente. Nesse formato, a gente não deixa o paciente na sala sozinho, porque a gente sabe onde estão todos os materiais, a experiência dele como um todo foi pensada, né? A jornada do paciente, em cada detalhe, em cada ponto, a gente pensou em o que a gente poderia fazer para minimizar qualquer experiência ruim, porque era muito comum as pessoas relatarem que não gostavam muito de ir no dentista ou que passaram por traumas do passado, né? Equipamento foi o da sedação odontológica, né? Para que os pacientes façam implante sem sentir nada, tendo total conforto e segurança. A gente trouxe também para a clínica. A anestesia evoluiu muito junto com todo o trabalho. Sim, a sedação ela tira a sensibilidade, tensão nervosa, deixa o paciente relaxado, confortável para poder realizar o procedimento. Não dispensa a anestesia local, mas todo o tratamento fica muito mais leve e confortável. Os pacientes costumam falar assim para mim, Dr. Giovanni, fala, quanto tempo, dona Ana, a senhora acha que levou o tratamento? Ela costuma dizer assim, uns 20 minutos, quando se levou quase 1 hora. Poxa vida, quer dizer que ela fica
zen, num estado de espírito gostoso de fazer o tratamento. Outra coisa que é uma pergunta comum, todos têm aquela visão, mas o homem instalou uma clínica dentro do shopping, isso deve ser uma coisa assim, para espirrar lá na porta ou bater na porta já está pagando. Não é bem assim, né, doutor? Com certeza não. E a gente pensou nisso, né, seu Wilson? A gente tem uma região aqui de agricultores, né, no interior do Paraná. E nós sabemos que o shopping, ele traz muitas vezes esse pensamento para algumas pessoas de que lá pode ser mais caro. Sim. A gente trouxe toda a unidade da Rayo Odonto ali dentro do shopping, trazendo esse conforto, essa tecnologia, mas unindo isso ao shopping, que ele proporciona estacionamento coberto, lojas, entre outras atividades que a pessoa pode fazer lá, inclusive no mercado, quando vai no dentista, né? E mantivemos, a gente consegue tornar a mesma condição financeira que tem em outras clínicas que não ficam dentro do shopping. Claro, você, para isso tudo, fez pesquisas e junto com a esposa, que é administradora, grandiosidade, ela é contadora e administra. É a pessoa que literalmente puxa as orelhas. Dei sorte, seu Wilson. Deu sorte, que legal. Me diz assim, você falou a região de agricultores. As pessoas que vivem na nossa região, que vivem lá no interior, eles estão realmente desgastando, eles estão perdendo a dentição. A que você atribui isso? Sim, a odontologia, né, ela evoluiu muito. A gente fala que antigamente existia-se a odontologia mutiladora, que não tinha muita informação e conhecimento, o que tinha acesso era de extrair. Arrancar um dente e colocar uma prótese, uma dentadura. Hoje, essas pessoas ainda sofrem com os traumas passados, né, com os dentes que foram extraídos. Então, hoje, o que a gente tem, o trabalho, é um tratamento, a clínica é focada, ela foi personalizada para atender pessoas que precisam de um tratamento completo. Restaurar o sorriso todo, né, de forma completa. Então, implantes dentários, as facetas, a jaqueta, a lente de contato, né? Então, a gente faz a reabilitação completa da boca do paciente. E esse sofrimento que essas pessoas passaram, né, no tempo que a odontologia ainda não tinha tanta tecnologia e informação, leva muitos a estarem hoje ainda sofrendo com isso. Mas, na verdade, muitos desses se acostumaram, né, acabaram criando uma rotina de usar aquela prótese e, às vezes, não param para pensar, né, que pode ser muito melhor. Essas futuras, né? Exato. Bom, esse trabalho você vai lá, faz um tratamento, troca e tal. A durabilidade é eterna, tem manutenção, não? Como é? Os tratamentos como os implantes dentários ou lentes, facetas, assim como os dentes naturais, eles precisam de um cuidado, de um acompanhamento pelo profissional dentista. Eles têm a durabilidade a longo prazo, desde que tenha esse acompanhamento, né, com o profissional especialista. Importante isso, né? Muito importante o acompanhamento. Então, muito bem. Doutor, é só para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes quer fazer contato contigo, onde te encontrar nas mídias sociais? @Rayo Odonto. Rayo. Rayo, de raio de sol. Raio de sol. Muito bem. Fiquei muito feliz em falar contigo e sou sincero para você. Você tem que ir lá para fazer uma visita e ver o que ele tem. Ele não paga nada, não. E ele nos recebe com o maior carinho do mundo e vale a pena. Vai fazer uma visita, né? É isso, doutor? Com certeza. Se você está querendo cuidar do seu sorriso, vem para Rayo. Viu, Lila? Você viu que beleza? Nossa. Olha, vou ser sincero para você, você não teve tempo de ir comigo lá, mas nós vamos visitá-lo. Você precisa ver que coisa maravilhosa. Gostei bastante da entrevista, nossa, esse estímulo de melhorar o sorriso, né? Nossa. Tem pessoas que têm, como você falou, às vezes vergonha de não sorrir, porque às vezes está com algum preconceito, alguma falha assim nos dentes e tem aquele, né? E é mais comum que a gente imagina, né? Verdade, mais comum mesmo. Ele cuida muito desse processo de mutilação, que qualquer coisinha antes, vamos tirar o dente. Vamos tirar, né? Hoje não. Antigamente era assim, né? Eu lembro da... Acabou. Doutor, prazerzaço, nós vamos conversar muito mais vezes. Um abraço àquela secretária que você tem lá, que eu não gosto muito, a Ana Bia, mas gente boa, se você souber cuidar dela, ela vai longe, né? Felicidades à sua esposa, a toda a equipe, e voltamos a falar, tá? Obrigado. E esse foi mais um Gente que Faz, né, Lili? Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um excelente final de semana e voltamos no próximo sábado, sempre aqui pela Tarobá. Né, Wilson? Exatamente, estamos esperando você, procuramos fazer o melhor. E obrigado vocês que participaram do Dia da Bondade, né? Foi um sucesso, Aconteceu como sucesso sempre. total, né? Um mau tempo, um bom tempo, sem
acontece porque a Tarobá tem uma equipe fantástica e faz o melhor para você. E tem gente que faz, né, E tem Wilson? gente que faz. Obrigado, gente. Se você perdeu alguma coisa, entra nas mídias sociais, Tarobá. Eu tenho certeza que você assiste o programa a hora que tiver um tempo, né? E olha, obrigado mesmo. Valeu. Nós voltamos na semana que vem, no mesmo horário. Aí, Até lá. Tarobá tá tudo aqui. Confia. Isso aí. Até. Valeu. Tchau, tchau.